Bem, nós estamos de volta com mais um especial CVB aqui no canal Viver Brasil. Uma alegria ter cada um de vocês acompanhando a nossa programação. E neste momento, conforme eu disse no bloco anterior, a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco, de conversar com o professor Juliano Lopes, que é o novo presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas já é vereador aí há 12 anos, está entrando no seu quarto mandato, Exato. Conhece Belo Horizonte como poucos e, obviamente, pode falar da cidade, não apenas do Barreiro, mas de cada ponto que compõe Belo Horizonte, de uma maneira muito legítima. A gente estava falando sobre um assunto que está aí nas ruas, que está aí nos meios de comunicação e na curiosidade das pessoas. A transformação da Praça 7, daquela região ali da Praça 7, em uma grande Times Square. Para você que não sabe o que é Times Square é uma área em Nova York fantástica, que é toda abarrotada de painéis eletrônicos, de luminosos, de informações de maneira geral. E essa é a ideia para se fazer num local que realmente tem essa aptidão para isso. Tem um movimento. E aí a gente estava falando sobre outros locais que também possam ter essa mesma demanda. Você estava citando Venda Nova? Tem vários pontos. Nós temos em Belo Horizonte 9 regionais. Nós podemos ter uma Times Square. Quais são essas regionais de Belo Horizonte? Barreiro, Venda Nova. Barreiro, Venda Nova. Leste, Oeste, Centro-Sul, Norte, Nordeste, Noroeste e... Me ajuda aqui que está faltando uma. Está faltando a Hipercentro que está sendo criada agora também, 10, né? que vai ser criada ainda, né? Que é Hipercentro. Então, e aí vai ficar focada nesses assuntos somente aí. No centro de Belo Horizonte, somente no centro. Então nós temos, por que não podemos ter uma Times Square em cada centro comercial desse, em cada local? Vou dar o exemplo de Venda Nova, estava falando de Venda Nova, mas poderia ser a Nordeste, seria qualquer regional, mas Venda Nova. Nós temos ali o comércio central de Venda Nova ali, que é muito movimentado, né? Padre Pedro Pinto, famosa Padre Pedro Pinto, a famosa Vilarinho com o problema das enchentes, que a gente espera que conclua todas as obras, só está 40% concluído, ainda falta 60%, mas está em andamento. Deus quiser, em breve. Padre Pedro Pinto é um formigueiro, né? De gente. Será que tem um espaço ali que possa fazer uma Times Square com uma propaganda bonito para iluminar, para dar vida para aquele local? Se tiver, nós temos que mudar o código de postura. Ou então fazer um projeto de lei, como foi feito na Praça 7, específico para aquelas ruas que a população acha, ou que o vereador acha, ou que a prefeitura acha, que tem condições de fazer. Eu, Juliano, professor Juliano, sou a favor. Eu acho que você acaba modernizando a cidade. Você vai em Brasília, né, visitar Brasília, quem foi, tem muitos painéis digitais, muitos painéis de LED. Né? É bonito à noite, poluição visual, eu não vejo como poluição visual, eu vejo que acaba dando vida, né? Sim. E hoje nós temos uma tecnologia... Até segurança. Exatamente, que acaba iluminando mais locais, você vê aqueles painéis de LED bonitos, com propagandas, informações também, né? Não é só publicidade. Não. Tem várias informações, previsão do tempo, alguns principais manchetes de alguns jornais, naquele momento, eu acho que torna vida aquele local. Mas, como a gente disse, isso passa pelo Executivo, que tem que mandar o projeto de lei, ou pela Câmara Municipal, que faça o projeto para ser aprovado. E o detalhe, né, da Times Square, da Praça 7, até hoje, né, tá dentro do prazo ainda, a Prefeitura ainda não sancionou essa lei. Então, ainda não existe. Está na mão da Prefeitura se vai vetar ou sancionar. Né? O prefeito tem um prazo aí, creio que deve estar terminando lá para o dia 20 de janeiro, foi aprovado início de dezembro, mais ou menos 20 de dezembro, até que a Prefeitura sancione essa lei. Quais são os outros projetos de impacto que estão aí em curso, tipo essa da Times Square? Na verdade, no final... Tem outras? Não, outras Times Square não. Não. Outras ações com impactos similares? Não, o que teve de concreto no mês de dezembro é que foi aprovado a reforma administrativa, né, que é a nova composição da Prefeitura. Da Prefeitura, né? Que inclusive criou a regional... do Hipercentro. O Hipercentro, que será separada da Centro-Sul, né, para tomar conta só do centro. Isso foi importante, que criou a nova reforma administrativa da Prefeitura. O prefeito Fuad, o Álvaro Damião, com certeza deve estar anunciando em breve os novos secretários de todas essas novas regionais e das antigas. E também que foi aprovado, que a Prefeitura também aprovou, foram os empréstimos, né? A Prefeitura aprovou 2 empréstimos que é para as obras de contenção. Então, isso também foi aprovado. A previsão é que esse recurso possa cair até o final de 2025, início de 2026,
né, na prefeitura, mas enquanto não cai o recurso, né, enquanto não é depositado o recurso, a prefeitura já está deve iniciar o processo de licitação para essas obras. Tem duas perguntas aqui que eu acho que são fundamentais eu citá-las, mas boa parte você já veio falando aqui nesses últimos momentos sobre o hipercentro, sobre a questão dos painéis, o que é legalizado ou não. O Frederico Nogueira, que é presidente da Urbana Mídia, faz a seguinte colocação: gostaria de conhecer a sua visão, presidente, sobre o regramento para publicidade nas ruas. Em suma, manteremos regulado, visando termos uma cidade limpa, ou deixaremos cada um fazer o que desejar e assim permitir uma cidade literalmente suja? Abração e um maravilhoso ano. Esse é o Frederico Nogueira, presidente da Urbana Mídia. É mais ou menos o que você falou aí. Isso. Eu acho que está respondido. Mas só falar para ele que nem muito ao céu, nem muito à terra. Se deixar tudo muito solto, aí será teremos uma poluição visual enorme. Total. Eu acho que tem que, volto a falar, disse para o Frederico e para todo mundo que está nos acompanhando aqui, fazer um novo debate sobre o Código de Postura da cidade de Belo Horizonte, que é esse Código de Postura que vai, de fato, definir o tamanho das placas de publicidade, aonde que vai ter os painéis, onde tem tudo. Eu acho que precisa avançar mais um pouco, mas ter uma lei, ter uma regulamentação, senão daqui a pouco, quando esquina tem um painel, aí até perde a graça. Né? São muitas pessoas diferentes aqui, mas você observa que a maior parte das pessoas tem a visão de problemas similares, por mais que sejam de setores diferentes. Uhum. O Nadim Donato, presidente da FEComércio, faz a seguinte colocação: a FEComércio Minas está muito preocupada com a nossa capital, que possui muitas pessoas morando nas ruas, com o hipercentro abandonado e com a falta de investimentos para melhoria. Como a Câmara pode ajudar em uma revitalização do hipercentro? Eu estou reforçando a fala do Nadim Donato, presidente do FEComércio, não apenas por ele, mas porque realmente é uma posição recorrente das pessoas. Verdade. Essa história do bendito centro. Então, a prefeitura, a Câmara Municipal, cada vereador, a população tem que ir lá na Câmara Municipal, no prefeito, e cada um dos veículos reclamando, falando que precisa ser feito algo, porque todo mundo está falando a mesma coisa. Eu creio que é por isso que foi aprovada a nova regional hipercentro. Sim. Realmente o Nadim está correto, o centro está abandonado, o centro de Belo Horizonte virou terra de ninguém, mas nós temos, a Câmara Municipal, através das suas comissões de debate, juntamente com a Prefeitura, nós precisamos criar soluções para resolver esse problema do hipercentro, porque está feio, né? As pessoas, você vê ali várias lojas para alugar, né? Calçada suja, vários moradores de rua ocupando o espaço das calçadas, atrapalhando até a pessoa caminhar ali. O centro morreu. O centro de Belo Horizonte, infelizmente, está morto. E essa regional que criou de hipercentro, eu tenho, sim, convicção que vai ajudar a restaurar o centro de Belo Horizonte. Olha, doutor Juliano, professor Juliano, tem mais algumas perguntas aqui sobre setores diversos. Eu acho que essa aqui é bem interessante por conta do momento que a gente vive. E eu acho que você, como professor de educação física, inclusive, essa pergunta aqui não tem jeito dela ser mais adequada e mais realista para o momento que a gente vive. O José Henrique Salvador, CEO da Rede Mater Dei de Saúde, que é uma das principais grupos que a gente tem no país tratando de saúde, ele faz uma colocação que é a seguinte: uma das principais tendências em cidades como BH é a necessidade de preparação para uma população que envelhece. Como estimular projetos que proporcionem uma melhor condição de vida para esta população? Abraços, José Henrique. Essa pergunta realmente eu posso responder de letra. Eu imagino. Primeiramente que nós temos na região do Barreiro, há 18 anos, bem antes de eu ser vereador, criei um projeto que chama Academia Móvel. É um projeto da iniciativa privada. Eu tenho a minha empresa que no contrato social permite realização de eventos em praças públicas. Então, o comerciante do Barreiro, ele faz um depósito na conta da pessoa jurídica, eu contrato o professor através de e-mail e nós temos hoje 2 carros
com 5 professores que atendemos diretamente a população de do Barreiro, não são todos, né, são 10 praças apenas, mas com aulas de educação física, gratuitas. E isso acontece todo dia, toda semana, toda hora? Isso acontece de segunda a quinta-feira, de manhã e à tarde, no horário específico. Quem quiser conhecer, entra lá no Instagram, Academia Móvel. Vai ter os locais de onde tem... Só entrar, Academia Móvel, ela já vai ter essas informações todas. Tem o site e tem o Instagram. E aí nós atendemos a maioria do nosso público, é o público da terceira idade. E aí realmente que a gente percebe que falta investimento do poder público nesse público, e a tendência é ir aumentar. Só aumentar. E como nós vamos melhorar as políticas públicas em relação ao público da melhor idade? Aumentando recursos para os conselhos, conselho do idoso. A prefeitura tem que destinar mais recursos para que eles possam ter mais atividades. Nós não temos um conselho do idoso, um centro do idoso, nós temos um muito bonito ali próximo ao Padre Eustáquio, que funciona com quadras, com piscinas. Esse do Padre Eustáquio, esse centro do idoso que o professor Juliano está falando agora, é da prefeitura. Ele já funciona? Ele já funciona. Lá no Padre Eustáquio? Lá no Padre Eustáquio, na divisa ali próximo à Via Expressa ali, Carlos Prates, Padre Eustáquio. Estive lá fazendo uma visita ano passado e funciona muito bem. Né? Ele tem aulas de danças, tem academia, tem natação, tem jogos recreativos, tem passeios. Tudo gratuito? Tudo 100% gratuito. Isso é um projeto muito bom da prefeitura. Nós precisamos ampliar. Nós temos as 10 regionais agora. Por que nós não colocamos um centro desse em cada regional? É uma política pública de investimento, do poder da prefeitura gerar o recurso para que possa, lá na ponta, atender essas pessoas, porque a população está envelhecendo mais, está vivendo mais, e quando ela está vivendo mais, ela precisa de criar uma atividade física, porque a qualidade de vida é importante, a atividade física é importante em relação à saúde, mas a prática da educação física também em relação ao social. Né, que as pessoas às vezes não saem de casa, o idoso não quer ir na academia privada. Social e profissional, E profissional, né? Exato. Porque o idoso, às vezes, eu tenho lá no nosso projeto quase 900 alunos. Às vezes o idoso... Quase quanto? 900. É aluno pra caramba. Hoje nós estamos de férias, vamos voltar dia 27 de janeiro, vamos até dezembro de 2025. E eu percebo que às vezes o idoso, ele quer até ir na academia privada, mas lá ele sente um preconceito enorme. Né? Então ele prefere ter o lado social. Como é que nós fazemos lá no nosso projeto? Nós fazemos passeios com as alunas, festas de aniversário, tentamos socializar aquele pessoal que mora próximo para tornar alguns amigos, alguns colegas. E o idoso tem que ter atividade, ele tem que ser tratado de forma diferente aqui na cidade. Está claríssimo, realmente não tem fuga, a gente tem uma população que está envelhecendo muito e os estudos aí, as somas que se fazem aí no tempo, em tempo integral, em qualquer momento, é que dentro de pouco tempo o percentual de pessoas mais velhas vai sobressair. E a gente precisa estar, obviamente, atento e preparados para isso. Vamos falar um pouco sobre a questão da parte cultural de Belo Horizonte, da parte que envolve aí outras partes da comunidade como um todo. O Fernando Ângelo, que é um jornalista, e certamente o maior imitador que a gente tem no Brasil. Um abraço, Fernando Ângelo, eu conheço de muitos anos. Parece muito o ex-árbitro Márcio Rezende Freitas. Os dois, como são pessoas famosas, quando um está, a gente pensa que um é o outro. Ele pergunta assim, qual a sua posição em relação à cultura em BH e o que a Câmara Municipal pode fazer para incrementar todos os setores culturais da cidade? Mas ele agrega essa pergunta, ele faz uma provocação: a Câmara Municipal estaria disposta a discutir com a classe cultural e receber sugestões e ações para difundir a cultura em BH? E, para finalizar, ele só acrescenta: é sabido que a cultura foi muito desvalorizada nos últimos anos no Brasil e agora se recupera lentamente com ações isoladas de autoridades preocupadas com essa situação. O que o senhor, como novo presidente da Câmara Municipal, pretende fazer efetivamente para fortalecer ainda mais a nossa cultura? Então, ele faz uma pergunta aqui que está vinculada a essas outras duas. A sua posição em relação à cultura em BH, como é que você enxerga, como é que você vê que possa melhorar? Eu tenho certeza que a cultura é muito importante, não só para a cidade de Belo Horizonte.
Nós temos na Câmara Municipal vereadores, vou dar um exemplo aqui, da vereadora Cida Falabella, minha amiga Cida Falabella, que é uma defensora ferrenha da cultura. A Cida, as emendas impositivas que ela tem direito, ela manda sempre para a cultura, ela pega a bandeira da cultura, não só ela, mas também alguns vereadores do PSOL. Né? A Isa também defende muito a cultura. E o que a Câmara pode fazer? Melhorando a parte de recursos para os centros culturais. Vou dar o exemplo da região do Barreiro. Nós temos no Barreiro 3 centros culturais. Nós temos o Centro do Urucuia, bairro Urucuia, nós temos o Centro Cultural da Vila Pinho, da Vila Santa Rita, perdão, nós temos o Centro Cultural do Lindéia. Isso que você está falando são espaços físicos que da estão prefeitura, lá estão lá funcionando. montados, tem aulas de dança, tem repertório, tem teatro, tem tudo. Mas o que precisa? Investimento mais investimento. Investimento no profissional, investimento na qualificação daquele profissional que está sendo lá na ponta. É importante. Cada regional tem o seu centro cultural da prefeitura, eles já estão lá. O que a Câmara pode fazer? Debates nas comissões temáticas para que se possam organizar grupos para melhorar a cultura. Eu vou dar um exemplo. Você está falando que os equipamentos físicos já existem. Já existem. O negócio é colocar fogo. O negócio é tentar mandar o recurso para que o recurso chegue na ponta do centro cultural e ele possa ali implantar essa política pública, porque são bonitos os centros